No programa de hoje, vamos tentar enxergar o invisível. Segundo o dicionário, invisível é tudo aquilo que não pode ser apreciado pelo sentido da visão. O mundo das coisas pequenas, mas muito pequenas mesmo, por exemplo, poderia muito bem entrar nessa categoria. Na verdade, o que vamos ver no programa de hoje é como a ciência, e mais especificamente a química, é capaz de nos fazer enxergar além do que os nossos olhos podem ver. A química estuda um mundo infinitamente pequeno das moléculas, dos átomos e das partículas subatômicas. Mas como será possível estudar algo que nós não conseguimos ver? Bom, para começar a responder a essa pergunta, é preciso entender melhor o que significa ver. A visão é um dos sentidos dos seres humanos. O órgão responsável pela visão é o olho, mais particularmente a retina, que transmite as informações para o cérebro, que, por sua vez, decodifica o estímulo sensorial. Para isso, o conhecimento adquirido na experiência cotidiana ou transmitido por outras pessoas também nos ajuda a interpretar o mundo à nossa volta. A gente não saberia que um limão é azedo só de ficar olhando para ele, certo? Nesse sentido, ver não significa apenas captar estímulos com os olhos, mas também interpretar esses estímulos com base no nosso conhecimento prévio. É assim que enxergamos o mundo macroscópico, que corresponde a tudo aquilo que é visível a olho nu. E, de certa forma, é assim também que os cientistas conseguem enxergar indiretamente fenômenos químicos que acontecem em nível microscópico. Para entender melhor como isso funciona, vamos falar com quem entende do assunto. O químico experimental normalmente mede grandezas macroscópicas. Por exemplo, pressão, volume, temperatura ou até observação de cores. Mas a explicação acontece, na maioria das vezes, indo ao microscópico. Ou seja, analisando os elétrons, a posição das moléculas, a estrutura cristalina. Então essa conexão do micro e do macro, ela é sempre realizada pelo químico. A capacidade científica de enxergar o invisível é bastante antiga. Por exemplo, quando o inglês Robert Brown observou lá no ano de 1827 que grãos de pólen se movimentavam caoticamente num copo d'água, um mistério se colocou diante dos cientistas. Qual era a explicação para aquele movimento? Brown chegou a pensar que o pólen estava vivo, mas depois de perceber que o efeito era o mesmo com pó de vidro e de granito, voltou atrás. Algumas teorias foram desenvolvidas para tentar explicar o movimento dos grãos na água, que passou a ser chamado de movimento browniano. Mas foi só em 1905 que o jovem Albert Einstein conseguiu comprovar a hipótese de que os grãos de pólen se movimentavam por causa do choque entre o pólen e as moléculas de água. E ele ainda foi mais longe, concluindo que, apesar dos átomos e moléculas serem muito pequenos, seria possível estimar seu tamanho calculando o impacto que causavam em objetos maiores, como, por exemplo, o impacto das moléculas de água nos grãos de pólen. Einstein assumiu que as partículas se movimentavam por causa da colisão de trilhões e trilhões de moléculas de água. Foi assim que ele conseguiu calcular o peso e o tamanho dos átomos no que foi considerada a primeira prova experimental da existência dos átomos. Elementar, meu caro espectador. E por falar em prova, você sabia que é possível identificar visualmente os componentes de uma substância através da impressão digital dos elementos químicos? Peraí, Kika. Na verdade, os elementos têm mesmo uma espécie de impressão digital, mas não é exatamente como a nossa. Essas formas de identificação são luminosas, porque cada elemento tem um espectro próprio de emissão ou absorção de energia. Foram os alemães Bunsen e Kirchhoff que inauguraram o método do teste da chama para identificar os elementos químicos presentes em uma amostra. Quando as amostras são aquecidas, os elétrons são excitados e absorvem energia. Depois regressam ao estado fundamental, liberando essa energia absorvida, o que podemos observar através de uma chama colorida. Alguns elementos emitem radiação visível. Em alguns casos, podemos identificar esses elementos através da cor que eles conferem à chama. Quer dizer, não dá para enxergar diretamente o átomo absorvendo e emitindo energia, mas podemos decifrar esse fenômeno através de suas consequências macroscópicas. Nessa experiência, as cores diferentes das chamas. Quer ver outro exemplo? Todos lembram da visão de raio-x do super-homem, certo?
É até legalzinha, mas nem se compara à visão de raio-x dos cientistas. Através de uma técnica chamada cristalografia de raio-x, os cientistas são capazes de enxergar dentro da estrutura dos sólidos e saber como as moléculas se organizam para formar um cristal, por exemplo. E aí, vai dizer que o super-homem não fica parecendo meio bobo? O princípio da cristalografia é que quando um feixe de raio-x atravessa um cristal, ele interage com os agrupamentos de átomos e, pela sua difração, é possível observar padrões de intensidades. A partir desses padrões de difração, os cientistas conseguem calcular a organização e as distâncias entre os átomos dentro de uma estrutura cristalina. É muito legal poder interpretar, calcular e estimar. Mas legal mesmo seria enxergar diretamente essas estruturas e coisas ainda menores, sem abstrações. Não tem um microscópio para isso, não? Bom, Kika, os microscópios mais conhecidos são os microscópios ópticos, que utilizam a refração das ondas luminosas para ampliar muitas vezes a imagem de uma célula, por exemplo. Mas para observar coisas ainda menores, é preciso usar comprimentos de onda menores do que os da luz visível. Isso começou a se tornar realidade depois que a mecânica quântica provou que partículas como os elétrons se comportam em certos experimentos como ondas de curtíssimo comprimento de onda. Baseando-se nisso, foi possível desenvolver os chamados microscópios eletrônicos. Em vez de utilizar a luz visível, esses microscópios emitem feixes de elétrons que interagem com os elétrons da amostra, gerando imagens de pontos com maior ou menor intensidade. Um tipo de microscópio eletrônico é o de escaneamento ou varredura, que produz imagens em 3D muito legais. Tá ficando bom esse negócio. Mas eu tava pensando aqui, será que não dá pra ir mais fundo ainda? Quer dizer, ver o átomo mesmo, assim, diretamente? É isso mesmo que você está pensando, Kika. Nada de mediações indiretas, nada de abstrações. O ser humano tanto fez que acabou conseguindo realizar o sonho de ver os átomos. Isso mesmo, dá pra ver. Quer saber como? No mundo dos átomos, os efeitos que valem são os da mecânica quântica. Só quando o primeiro aparelho começou a usar esses efeitos é que foi possível realmente ver um mundo nanoscópico. Uma das aplicações práticas mais impressionantes do conhecimento quântico é a produção dos supermicroscópios por tunelamento. O tunelamento é um fenômeno quântico difícil de acreditar quando tentamos fazer uma analogia com o mundo macroscópico. Ele prevê a possibilidade de que um elétron atravesse uma barreira mesmo sem ter energia suficiente para isso. O microscópio de tunelamento foi desenvolvido em 1981 e é capaz de produzir imagens de átomos e moléculas com a utilização de uma agulha bem pequena, com uma ponta finíssima na qual se aplica uma tensão elétrica. A imagem é formada quando a agulha desliza sobre a superfície da amostra. O movimento cria um fluxo de elétrons pelo efeito túnel que vimos antes. Com isso, é possível não apenas gerar uma imagem da amostra, como também medir as suas propriedades físicas, estudar as forças entre moléculas e átomos e até modificar as suas estruturas em escala atômica. E não é só isso. A ciência desenvolveu um aparelho ainda mais eficiente. É o microscópio de força atômica, que também usa a ponta de uma agulha. A diferença é que quando a sonda percorre a superfície da amostra, as variações de corrente elétrica são registradas de forma que a agulha consegue detectar e registrar o relevo dos átomos. O mais impressionante é que é possível não apenas observar, mas também manipular de modo controlado objetos menores que 1/1000º de metro, ou um nanômetro, que é o comprimento de 10 átomos de hidrogênio em fila. Essa escala nanométrica é a base das chamadas nanotecnologias, que dependem mesmo de enxergar o invisível para produzir soluções incríveis em diversos campos científicos. Na informática, por exemplo, é possível construir nanocircuitos, chips e processadores cada vez menores e mais eficientes. Além disso, uma das últimas novidades da indústria farmacêutica são remédios inteligentes e nanopartículas capazes de alterar componentes dentro das células. E na medicina, já existem procedimentos cirúrgicos super complexos sendo realizados com a ajuda da nanotecnologia. Está se descobrindo coisas inacreditáveis sobre o comportamento da matéria a nível atômico, a nível molecular também, quando vários átomos se juntam para formar uma molécula, que não se conhecia. Não se espante se de repente você não precisar mais limpar os seus vidros, eles vão ser autolimpantes. Ou se a sua roupa se ajustar às condições ambientais de onde você está, refrescando ou aquecendo. Não se espante com nada, porque o que está por vir
ainda não está nem pensado. Caramba, o que será que vem pela frente? É difícil responder, mas seja o que for, será grande. Quer dizer, pequenininho. Tão pequenininho que não vai dar nem pra ver. Mas vocês entenderam, né? No programa de hoje, aprendemos que enxergar significa não apenas captar estímulos, como também saber interpretá-los segundo um conhecimento prévio. Descobrimos que para entender de verdade os fenômenos macroscópicos à nossa volta, precisamos mergulhar no mundo das coisas muito pequenas que não podemos nem ver a olho nu. Aprendemos também como, ao longo de sua evolução, a ciência tanto fez que acabou conseguindo realmente enxergar o que parecia invisível. Além disso, vimos como atualmente todo esse conhecimento é fundamental para a elaboração de nanotecnologias capazes de ampliar os horizontes da ciência e nos fazer enxergar o mundo de uma nova forma.